Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da prisão de Gedel Vieira Lima sobre a estabilidade do governo Temer. Quem analisa o cenário político nacional é o cientista político Marco Antônio Teixeira, professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Muito obrigada, professor. Bom, professor, começando com a prisão de Gedel Vieira Lima, ex-ministro. Dá para avaliar o quanto essa prisão afeta a estabilidade do governo Temer? Olha, Maria Lídia, essa prisão ela se soma, não é? Digamos assim, a um conjunto de outros ex-assessores especiais do Temer ou de ministros que tiveram no seu entorno, que obviamente contribui para desgastar ainda mais o governo. Agora, o Gedel é uma figura muito interessante, porque se nós lermos os livros e memórias do Fernando Henrique, o Fernando Henrique já fala do Gedel Vieira Lima naquele período, sobretudo no momento em que ele tinha que aprovar um fundo, não é? E o Gedel procurou o governo dizendo, olha, esse fundo só será aprovado se Eliseu Padilha se tornar ministro, não é? E no próprio livro, o Fernando Henrique relata que aquilo cheirava muito mal, que ele até tinha simpatia pelo Eliseu Padilha, mas essa movimentação do Gedel não agradava ele de maneira nenhuma, né? Ou seja, fedia ou coisas dessa natureza. Né? O Gedel participou de todos os governos, como Temer participou de todos os governos. E como esse Eliseu... fato é uma ameaça para Temer? A possibilidade dele aderir à delação premiada e contar tudo? Isso sem dúvida, né? Mas obviamente que não é uma ameaça agora para o contexto, né? A não ser que o Gedel resolva revelar algo muito rapidamente, o que eu não acredito que vai acontecer. Né? O Loures não fez. Acredito que o Gedel também não fará. O Gedel é do grupo mais próximo do Michel Temer. Não por acaso virou o homem da relação do Temer com o Congresso assim que o Temer assumiu o governo. Não é? Bom, Loures não fez, mas assim que o advogado dele sinalizou que ele poderia aderir à delação premiada, ele conseguiu aquela prisão domiciliar. Tudo coincidência, mas são fatos que a gente observa. O contexto está cheio de coincidências. É muito difícil saber o que é que pode persuadir uma pessoa numa prisão preventiva, qual seja, não é temporária, não tem tempo, né, de duração que possa se prever. Tem preventivas que já passaram de 2 anos. Pois é, então. E o quanto a capacidade de resistência desse político que está aí privado da liberdade. E não deve ser fácil, né, Maria Lídia? A imprensa está noticiando que o Gedel já teve o cabelo raspado, não é? Provavelmente está dividindo cela, não é? Está circulando esse tipo de notícia por aí. Então, o constrangimento é muito grande, a mudança de ambiente é muito abrupta, não é? Então, a reação dele deve ser imprevisível, não é? Mas não acredito que ele vá aderir à delação tão rapidamente, não é? Certo. Acredita nisso, porque é claro que é tudo ilação, a suposição, mas temos indicadores no cenário político que essa prisão do Gedel sinaliza que o Ministério Público coloca na alça de mira Eliseu Padilha e Moreira Franco para prisão, pedindo a prisão deles? Acredito que sim, porque aí, de certa forma, nós estamos falando daquele grupo que foi leal a Temer em todos os momentos. Não é? Lembra de uma frase do Eduardo Cunha? Eram uma vez 5 amigos. Um virou presidente da República, 3 viraram ministros e um ficou preso. Essa história não vai terminar assim. Parece que essa profecia começa a se cumprir. Agora, de todo modo, Maria Lídia, o que a história recente tem nos mostrado é que assim que se perde o foro privilegiado, as coisas andam muito rapidamente, não é? Então, o Supremo ainda tem que apreciar se o foro se estende ao status que o ministro Moreira Franco ganhou ou não. Se não se estender, então aí as questões estão abertas, não é? Agora, de todo modo, a impressão que fica é que o foco é esse círculo íntimo, não é? E é bom nós lembrarmos, né? Do círculo íntimo já caiu o João Yunes, o Saulo, o Loures e agora o Gedel. José Yunes, exato. Isso. E agora o Gedel. Certo. Bom, agora Temer. Temer está articulando com muito interesse para conseguir, na Comissão de Constituição e Justiça e depois em plenário, a rejeição à denúncia dele da Procuradoria-Geral da República. A cada dia, com cada fato novo, do porte desse da prisão do Gedel, no seu entender, Temer tem chance de conseguir a rejeição dessa denúncia? Olha, Maria Lídia, o cenário muda muito rapidamente. O que se viu hoje em Brasília, inclusive hoje o Temer não conseguiu emplacar
o nome que ele gostaria, né, para ser o relator da CCJ, em que pese o relator ser do PMDB. Ser do PMDB, Sveiter, tá? né? O Sveiter, né? Mas ele queria um dos deputados do Sul. Não conseguiu emplacar. Isso já é um indicador de fragilidade. E as sondagens indicam que dos 66 membros da CCJ, o governo não tinha segurança de contar com mais de 30. Esse placar na CCJ, apesar de não impedir a ida para o plenário, ele sinaliza como que está a força do governo junto aos parlamentares. Né? Ele pede que a votação seja cobra dos partidos, partidária e coletiva. Pela experiência, os parlamentares, em casos importantes, relevantes, com grande visibilidade, eles votam com o partido ou votam segundo a sua consciência ou interesses pessoais? Eu acho que eles votam, a partir de agora, Maria Lídia, muito pelo cálculo eleitoral. Tá perto, ou seja, né? nós estamos Eleição, há quase um ano do processo eleitoral. Não é? Então, queira ou não, em tempos de redes sociais, em tempos de repercussão de posicionamentos, sobretudo a votação no plenário, ela terá um cálculo muito bem definido, que é o impacto que isso vai causar em 2018. Por uma variável que é importantíssima hoje, Maria Lídia, sobretudo em relação à quantidade de parlamentares que respondem processo no Supremo, que é o foro privilegiado. Ou seja, perder o mandato hoje significa muita coisa. Então, esse cálculo ele deve entrar, tá, como uma preocupação central no processo decisório. Então, o que pode acontecer é o contrário. Os partidos tomarem a decisão em função da movimentação dos seus parlamentares. Dificilmente os partidos vão conseguir enquadrar os parlamentares. Até o PSDB está sofrendo com isso agora. Certo, quer dizer, fechar a questão. É muito improvável. É muito improvável. É improvável. É muito improvável, certo, dada a repercussão do fato e dada a publicidade que o resultado da votação vai ter. Ok. A gestão Dilma mostrou isso. Muito obrigada, professor, por seus esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigada, boa noite.